Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante a gente. E se for a sua primeira vez, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bom, tem bastante notícia para trazer para vocês. Vamos começar falando da situação dos jogadores que não vem jogando. O volante Michel não está regularizado no bid da CBF. O Bruno Gomes teve uma gastroenterite, a famosa diarreia, na última sexta-feira e por isso não teve no banco de reservas Ulisses, Marquinhos Gabriel, Leandro Castan e MT. Os quatro evoluíram das suas situações anteriores, estão fazendo agora uma transição física. A tendência é que algum desses jogadores possa estar já relacionado para o compromisso da próxima terça-feira, jogo válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, beleza? Vamos falar um pouquinho agora da situação de tabela e falando dos jogos, né? Os times mais tradicionais não tiveram um bom início de Série B, não. Os três gigantes, Vasco e Cruzeiro, perderam, Botafogo empatou. Daquelas equipes ditas como tradicionais, Guarani e Ponte Preta perderam, o Avaí perdeu para o Curitiba, que é uma das equipes mais tradicionais, e o Curitiba inclusive é campeão brasileiro. O próprio Vitória também empatou. Tá faltando ainda jogar o Goiás. O Goiás vai jogar sua partida nesta segunda-feira, às 8 horas da noite. E aí encerra a primeira rodada da Série B. Campeonato difícil. Dê uma olhada na Série A hoje também. O Grêmio perdeu para o Ceará, o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro de virada, o Bahia venceu o Santos por 3-0. O início de Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, está tendo bastante surpresa, principalmente para as equipes favoritas. Bom, eu falei muito na minha análise de pós-jogo, comentei também aqui no canal. O próprio Marcelo Cabo, na sua entrevista, ele respondeu uma pergunta em cima de um comentário que o Léo Matos fez na saída do gramado. Achei o comentário dele muito importante e muita gente não viu. Então queria compartilhar com vocês aqui as palavras que disse o Léo Matos na saída do gramado. E queria pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha da declaração do nosso lateral. Dizer para meus amigos, para minha família que o homem não pode apanhar na mesma esquina duas vezes. Se ele passou por ali, não deu certo, apanhou, ele tem que ir por outro caminho. E nós, no campeonato estadual, já teve algumas situações parecidas como essa, entrar sem intensidade no jogo. E o que a gente vem falando desde o início é o seguinte: se a gente não igualar na força, a gente não vai ganhar. Uma equipe muito bem preparada, veio aqui, deu um nó na gente, a gente não conseguiu se livrar. O Marcelo vem, durante esses 3 meses aí, tentando implementar o sistema de jogo dele. Muitas vezes a gente conseguiu fazer, mas hoje foi um dia infeliz que a gente não conseguiu aplicar nada do que ele pede. Segunda divisão é assim, a gente vai ter que se adaptar. Nós temos jogadores no elenco que tem muita qualidade técnica, mas precisa de mais intensidade. Para vencer esse tipo de competição precisa de mais intensidade. Então, vamos agora concentrar na Copa do Brasil. E próximo domingo tem novamente jogo de Série B para a gente poder reverter essa situação. Eu só perguntar se esse resultado mostra alguma coisa assim de imediato para vocês com relação ao desempenho de hoje aqui, com relação para a sequência do campeonato. Mostra, mas mostra o que nós já sabíamos. Teve algumas partidas, volto a repetir, que nós sofremos pelos mesmos pecados e hoje foi um dia que voltamos a repetir os mesmos erros. A gente tem que conversar internamente, não tem que ter arrasado, até porque é o primeiro jogo, mas a gente precisa entrar mais concentrado. Porque senão a gente deixar para buscar do meio para o final vai ser muito complicado. E nosso objetivo não é esse. A gente tem que aprender com as derrotas e reverter essa situação. Bom, queria atualizar vocês da situação de 2 jogadores especulados no Vasco. Lembra que eu trouxe a informação de que estava no radar do Vasco o lateral esquerdo Moraes, fez um ótimo campeonato paulista pelo Mirassol e pertencia ao Atlético Goianiense. O jogador acertou a sua transferência para o Santos e vai jogar a Série A. Outra situação também, segundo a apuração dos companheiros do Papo na Colina, o Vasco tinha interesse e estava no radar dele a contratação do experiente volante de 34 anos, o Bruno Silva, jogador que se destacou muito há uns anos atrás no Botafogo, teve no Fluminense, no Cruzeiro, no próprio Internacional de Porto Alegre, Atlético Paranaense, Bahia, e agora está na Série B, tem 8 jogos na temporada e está jogando pelo Avaí. A assessoria de imprensa do Vasco
após saber dessa situação, desmentiu. Disse que o Vasco não tem interesse algum na contratação do experiente volante. É bom também lembrar que na época que ele teve no Fluminense, ele se envolveu numa polêmica com a torcida do Vasco. Num clássico entre Vasco e Fluminense, ao ser substituído, ele cuspiu lá no Maracanã para cima da torcida do Vasco, fator esse que gerou muita revolta. Mas lembrando, o Vasco desmentiu. O Clube de Regatas Vasco da Gama não tem nenhum interesse na contratação do volante Bruno Silva. Eu, particularmente, acho que é um jogador que está bem passado já, não joga bola no alto nível há bastante tempo. E principalmente depois dessa polêmica aí, é um jogador que eu não gostaria de ver mesmo em São Januário. Graças a Deus, o Vasco desmentiu essa informação. Bom, vamos falar agora também do nosso volante Matias Galarza. Informação dada pelo companheiro Fred Gomes do Globoesporte.com. Um bate-papo entre o jornalista e o ídolo reizinho do Vasco, Juninho Pernambucano. Ele falou que gosta muito do Galarza e inclusive chamou ele de mini Paquetá. Elogiou muito o espírito combativo do jogador e disse que ele tem uma grande qualidade técnica. Após essa informação que o Fred Gomes deu, muita gente começou a dizer que o Juninho tinha interesse no Matias Galarza para levar ele para o Lyon. O próprio Fred Gomes mais à frente falou: galera, não tem nenhuma negociação em curso, em momento algum o Juninho disse que o jogador está sendo monitorado e que o Lyon observa o jogador de perto. Apenas era um bate-papo sobre Vasco, o jogo entre Vasco e Operário, e acabaram tocando no nome do Matias Galarza, e ele elogiou muito o jogador ainda dos jogos de lá contra o Botafogo, tá? Então em nenhum momento o Juninho Pernambucano disse que o Lyon monitora o jogador. O que não quer dizer que o Matias Galarza comece a jogar muita bola, faça um grandioso Campeonato Brasileiro da Série B. O Juninho é vascaíno, conhece o jogador, o observa. Mais à frente, quem sabe, não quer dizer que ele não possa indicar o Lyon a comprar o jogador. Mas nesse momento foi apenas um elogio de um grande ídolo do Vasco que acompanha os jogos dos Gigantes da Colina. Bom, um outro jogador que eu gostaria de estar atualizando a situação dele para vocês aqui no canal é o meia colombiano Yeison Guzmán. Vou explicar o porquê. Muita gente gostaria muito de ver o jogador no Vasco. Ano passado, o Vasco e o Envigado até chegaram a um acordo para o Yeison Guzmán chegar ao Vasco no finalzinho da janela de transferências, mas o pedido alto de luvas por parte do jogador fez o negócio melar. Vocês vão de lembrar que no mês passado, o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do meia colombiano. O que acontece é que poucos dias depois o jogador voltou atrás e pediu para desfazer o negócio e não queria vir mais jogar no Cruzeiro e preferiu ficar lá no Envigado. Então estou trazendo a informação. E teve muita gente na época que reclamou: pô, Vasco dando mole aí, precisando de um meia, tem o Yeison Guzmán no mercado e tal, era um jogador que tinha que comprar o passe. O Cruzeiro tinha corrido atrás de um grupo de empresários para colocar o dinheiro para trazer o jogador. O Cruzeiro teria que arcar com os salários, mas o negócio acabou sendo desfeito. Então, Yeison Guzmán não vai jogar a Série B pelo Cruzeiro. É um grande jogador que iria reforçar muito o Cruzeiro. Então, nesse quesito, é uma notícia boa pra gente. E o Vasco quer, né, um meia armador ali, tá precisando desse jogador para dividir a função com o Marquinhos Gabriel. Eu acho que seria um grande jogador. Pena que não é barato. Então, a situação que pode ser que não tenha como o Vasco concretizar. Mas, atualizando, o jogador saiu do Cruzeiro, ou praticamente nem veio, né? Que mal chegou, já desfez o negócio. E é um jogador que o Vasco poderia, mais à frente, quem sabe, fazer um esforcinho para tentar contratar. Bom, para finalizar, vamos falar de futebol internacional. O Vasco da Gama, ou melhor, o torcedor do Vasco da Gama, tá no mundo inteiro. Ontem teve a final da Champions League entre Manchester City e Chelsea, dois clubes ingleses. Eu vou colocar para vocês na tela. Teve um torcedor do Vasco que foi trajado de Vasco assistir a final da Champions League. Bem bacana ver um torcedor do Vasco lá em Portugal indo ver essa final. Aproveitando, falando de Premier League de clubes ingleses, o volante Alan, cria da nossa base, fez um vídeo institucional bem bacana. Através do Twitter do Everton, ele gravou um vídeo e mandando ali boa sorte pro Vasco na temporada e pro início da Série B. Infelizmente, o Vasco perdeu, né? Não foi muito pé quente o nosso cria não, mas achei legal. Foi um vídeo que foi publicado no próprio Twitter do Everton na Inglaterra. Fala galera, quem tá falando é o Alan, passando para desejar um ótimo ano a todos os vascaínos. Sei que será um ano difícil com a Série B, mas tenho certeza que no final será um ano de muita alegria e onde o Vasco irá conseguir se reestruturar para ter voos maiores nos anos seguintes. Um abraço,
Tamo junto. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Amanhã, pela manhã, o Dieguinho volta com mais informações. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o seu like, é muito importante, ajuda bastante. E, se for sua primeira vez por aqui, não esquece já de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e agora o momento de volta a voz, tamo junto, valeu, fui!